A paz do Senhor, crianças! Vamos dar início a mais uma aula nossa da EBD e a lição de hoje é a lição número 8, que tem por título Na Casa do Meu Amigo, a Cura. Vamos falar mais uma vez? Na casa do meu amigo, a cura. Então, crianças, quem é que aqui já ficou doente? Todo mundo já ficou doente, né? Já teve uma febre, já teve uma dor de cabeça, uma dor de barriga, né? Já teve uma dor no dente. E geralmente quando a gente tá doente, a nossa mamãe e nosso papai levam a gente para o hospital, né? Porque lá a gente vai tomar um medicamento e vai melhorar, né? Mas na lição de hoje, vocês prestaram atenção que fala que na casa do meu amigo uma cura? Não fala no hospital. E onde será que é a casa do meu amigo? Você já sabe essa resposta, né? Porque a gente já estudou lá no comecinho que a casa do meu amigo é a igreja. Então aqui está dizendo que lá na igreja a cura, a gente pode ser curado. E na lição de hoje a gente vai aprender sobre a história de um homem que foi curado lá na igreja. E assim como aquele homem foi curado lá na igreja, a gente também pode. Por quê? Porque o Papai do Céu, ele tem poder para curar de todas as doenças. Não existe uma doença sequer que o Senhor ele não tenha poder para curar, porque o Senhor em todas as doenças ele tem poder para nos curar, porque o Senhor ele é poderoso, ele é o médico dos médicos e não existe nada impossível para ele. Então, se eu tiver com febre, o Senhor pode curar? Pode sim. E se eu tiver com uma dor de cabeça muito forte, que eu já fui em todos os médicos e não existe médico nenhum que passe algum remédio para essa dor de cabeça passar, o Senhor ele pode curar sim. E se eu tiver com uma doença muito mais terrível, que ninguém consegue fazer com que eu fique bom, nenhum médico, eu já fui em várias clínicas, já fui em vários hospitais e não tem médico nenhum que me cure, o Senhor Jesus, o Papai do Céu, ele pode me curar? Pode sim, não existe doença nenhuma que o Senhor ele não possa chegar e curar. Também a gente tem que entender a vontade do Papai do Céu, porque o Papai do Céu ele tem poder para curar todas as doenças, mas nem todas as pessoas ele cura. A gente tem que respeitar e não podemos questionar a vontade do Papai do Céu. A gente deve fazer nossa parte e pedir a Ele com fé, que se for da vontade dEle, a gente vai ser curado daquela doença. Mas temos que entender que o Senhor ele tem poder para curar de todas as doenças. Mas nem todas as pessoas o Senhor ele vai curar. A gente não pode questionar a vontade de Deus. Talvez não fosse da vontade do Senhor aquela pessoa ser curada daquela doença. O Senhor tem outros propósitos para ela. Então a gente deve compreender e não devemos questionar. Mas devemos também tomar atitude, ter fé, pedir ao Senhor que se for da vontade do Papai do Céu, Ele pode nos curar. E o nosso versículo de hoje está lá em Salmo 103, que diz: O Senhor cura todas as minhas doenças. Salmos 103, versículo 3. Vamos falar mais uma vez? O Senhor cura todas as minhas doenças. Salmos 103, versículo 3. Agora a tia vai botar um corinho, um hino pra gente meditar, né? Que ele vai falar sobre cura. Me curou, hoje posso louvar. Jesus curou meu servo que não podia andar. Eu era surdo e gago, agora tenho voz. Jesus teve compaixão de nós. Fui leproso de fato, mas Jesus me limpou. Minha mão atrofiada, Jesus restaurou. Jesus curou minha sogra, posso testemunhar. Louvores vamos cantar, glória a Jesus que veio para nos curar. Glória a Jesus que veio, glória a Jesus que veio, glória a Jesus que veio para nos curar. Muito bem, ouviram o corinho? O corinho fala de várias pessoas que estavam doentes e o Senhor curou, não é mesmo? E agora no final falou de um homem que tem a mão aleijada, não foi isso? E é essa história que a gente vai contar
na aula de hoje. E a história de hoje se encontra lá em Lucas capítulo 6, versículo 6. Lá na Bíblia, quem tem a Bíblia em casa, pega a Bíblia para acompanhar. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele sempre socorria as pessoas que o buscavam pedindo ajuda. Jesus sempre estava ali no lugar certo para abençoar. E na história de hoje vamos ver que Jesus curou uma pessoa dentro da igreja daquela época. Em um dia de sábado, dia de descanso para o povo, Jesus estava lá no templo ensinando um pouco da palavra de Deus. Dia de descanso quer dizer que naquele dia o povo não fazia nada, não trabalhava, só ia para o templo para louvar. E ali, também junto com Jesus, estavam muitos professores da lei, também os fariseus. E eles estavam olhando, observando Jesus. Eles não estavam não querendo aprender o que Jesus estava falando. Eles estavam observando e procurando assim alguma forma de fazer alguma coisa que Jesus dissesse para que eles pudessem armar e prender Jesus. Mas Jesus já sabia da intenção daqueles homens e sempre já estava preparado com a resposta para ele. E naquele dia, Jesus viu um homem com a mão direita aleijada. Aquele homem, ele não conseguia fazer quase nada com aquela mão, ela era deficiente, ela era aleijada. Então Jesus pegou e chamou aquele homem e pediu para que ele ficasse ali em pé, no meio de todo o pessoal que estava ali. Nesse momento, os professores da lei ficaram ali observando se Jesus ia curar aquele homem, porque a lei proibia trabalhar no sábado. Então, como eu já falei, aquele dia era um dia de sábado, dia de descanso para o povo judeu. Naquele dia eles não podiam trabalhar, só iam ao templo ouvir a palavra de Deus. Então, no pensamento daqueles doutores da lei, se Jesus curasse aquele homem, Jesus estaria fazendo um trabalho. Mas Jesus sabia todas as coisas, sabia o que aqueles homens estavam pensando. Então, Jesus virou para aqueles homens e perguntou: o que nossa lei diz sobre o sábado? O que podemos fazer nesse dia? Bem ou mal? Salvar alguém ou deixar morrer? E ninguém respondeu Jesus, ninguém falou nada. E naquela hora Jesus mandou aquele homem que tinha a mão aleijada esticar a mão. E o homem, esticou a mão. E na mesma hora a mão daquele homem sarou, ficou curada. Aquele homem ficou curado. Que maravilha! Aquele homem ele foi no lugar certo, que é na casa do Papai do Céu, que é lá onde a gente pede para Jesus nos curar. Imagina só, quanto aquele homem estava triste porque aquela mão dele era aleijada e ele foi no lugar certo, ele foi para a casa do Papai do Céu e lá Jesus curou ele. E é na casa do Papai do Céu, é na igreja que Jesus ele nos cura. Então vamos ler o nosso versículo de hoje mais uma vez? Vamos lá. Ó Senhor, cura todas as minhas doenças. Salmos 103, versículo 3. E lembre que Jesus ele cura todas as doenças, mas nem todas as pessoas o Senhor cura. Assim a gente tem que pedir que o Senhor faça a vontade dele em nossas vidas. E essa foi a nossa aula de hoje, com o título Na Casa do Meu Amigo, a Cura. Amém? Um beijo no coração, até a próxima e a paz do Senhor.